Todo mundo achava que ele era um gênio, mas conforme o tempo passava, ele crescia e percebia que não tinha talento nenhum pra espada. E por ser de uma família de espadachins, ele era humilhado e ridicularizado pelos seus irmãos. Mas um dia ele acaba sendo expulso da família, ele encontra uma mestra e descobre que na verdade o talento dele era pra magia. Só que um belo dia, através de um experimento, ele acaba invocando sem querer Soldret, o monarca das sombras. Logo depois de dizer isso, ele remove a maldição do nosso protagonista. E após ter a sua maldição desfeita, o protagonista vê que tudo aquilo era verdade, que na realidade ele tinha muito talento pra espada. Mas os figurantes acabam armando pro nosso protagonista no fim, e ele acaba sendo capotado, sem poder mostrar o seu talento pro mundo. Mas se você pensou que era realmente o fim do nosso protagonista, você tá muito enganado, porque basicamente ele volta pra quando ele era só um bebê. Ele percebe que tinha várias pessoas da família dele observando, e ele percebe também que tava no ritual de seleção da família dele. É nesse momento que o protagonista resolve pegar a Barizada, a espada do fundador da família. Todos ficam chocados, dizendo que um gênio havia nascido na família Runkandel. E continuando pro capítulo 2, a gente começa com um time skip de 6 anos aqui no Monhua, e então a gente vê o protagonista pegando um livro na biblioteca. Após isso, surge uma empregada muito assustada, dizendo que um pássaro morto tinha aparecido no quarto do protagonista. O protagonista olha e pensa que os únicos que fariam aquilo na família eram os gêmeos, irmãos dele. E após isso, os gêmeos aparecem e dizem que era um presente para o nosso protagonista. Ele fica com pena do pássaro que foi morto à toa. Então, um dos gêmeos pergunta se ele vai chorar. Após isso, nosso protagonista diz algo e ele não consegue ouvir direito. Então, ele resolve partir para cima do protagonista. Mas o nosso protagonista se defende com facilidade e revida, dando um murrão no queixo do figurante. O figurante fica pistola, mas é aí que o protagonista perde a pena deles e parte pra cima de novo, dando uma surra neles. O protagonista diz que é melhor eles não aparecerem de novo na frente dele, e logo depois disso chega um homem e pergunta pra ele o que estava acontecendo. O nosso prota diz que eles lutaram entre si e acabaram desmaiando. O homem fala que vai levar eles até o médico, só que o protagonista não deixa e fala que vai levar eles pra outro lugar. Após isso, nosso protagonista vai e enterra o pássaro e deixa os irmãos na chuva, em frente ao túmulo dele. O homem pergunta se ele realmente ia deixar os dois irmãos dele naquela chuva, porque a tempestade estava muito forte, e ele diz que eles precisam entender a gravidade do que eles fizeram. Após isso, o homem sai para relatar tudo ao patriarca da família, e o protagonista diz que o poder que ele usava não era aura e nem magia, mas sim poder espiritual, e por isso, o cara ia acabar reportando ele. Ele diz também que aquele era o poder de Soldret, que ele recebeu através do contrato, e que graças a isso, nessa vida ele não foi afetado pela maldição da espada. Após o patriarca ouvir sobre a briga que teve entre os irmãos, ele diz que vai se encontrar com o nosso protagonista. Avançando pro capítulo 3, a gente já começa vendo uma das irmãs do protagonista, que se chama Mary Runkandel. Depois disso aparece também um dos irmãos dele, chamado Dispos, e por fim, a primeira sucessora, chamada Luna. Após isso, vemos o prota se arrumando para poder visitar o patriarca. E ele diz que o poder de Soldret é o que vai determinar a posição que ele vai alcançar na família. E então o patriarca começa chamando os gêmeos e pergunta a eles qual foi o erro deles naquela luta. Eles dizem que não erraram e que o prota que atacou eles primeiro, com um poder desconhecido, que não era aura. Após isso, era a vez do nosso protagonista. E então, logo que ele entra, o patriarca pergunta pra ele por que ele não chama de pai. O protagonista diz que pensou que era uma reunião oficial e por isso ele evitou chamar de pai. E então ele pergunta qual foi o erro que os irmãos dele cometeram na briga. O protagonista diz que foi a vingança, pois os Runkandel sempre devolvem o que recebem, seja bondade ou ódio. Após isso, o patriarca pede que todos saiam daquela sala, com exceção do protagonista, e ele pergunta o que era aquele poder que ele tinha utilizado. O protagonista diz que não é aura nem magia, e que deixaria ele dar o nome. O patriarca diz que esse é o poder de Soldret, o poder que o fundador da família Runkandel utilizava. E continuando aqui no capítulo 4, o protagonista pergunta ao pai dele se ele venceria Soldret. E o pai dele diz que não sabe, pois nunca lutou contra um deus. E o patriarca elogia a pergunta que ele fez, dizendo que foi uma ótima pergunta. E então o patriarca pergunta ao protagonista como ele pretende utilizar aquele poder. E o protagonista diz que vai usar pelo bem no clã. O patriarca começa a rir altíssimo e diz pra ele parar de mentir e dizer logo o que ele estava pensando. Então o protagonista vai e diz que usaria pro próprio bem. O patriarca diz que gostou da resposta dele, que vai ficar de olho no nosso protagonista. E após isso, ele diz que finalmente acabou a reunião. Ele promete pra si mesmo que dessa vez vai viver uma vida completamente diferente da última. E após isso, a sua irmã traz uma cesta com algo muito pesado dentro e diz pra ele comer, pra conseguir ficar mais forte. Mas no momento que o protagonista vai olhar o que tinha naquela cesta, ele percebe que era o coração de uma fênix, uma coisa extremamente rara e difícil de conseguir. A sua irmã, que deu presente a ele, era extremamente forte, uma cavaleira de 6 estrelas. O protagonista diz que se ele comer aquilo com a idade atual dele, é possível ele ganhar resistência ao fogo, e que no futuro ele talvez seja capaz até de invocar uma fênix com as próprias mãos. Após isso surgem os irmãos gêmeos do protagonista, e eles perguntam pra ele se poderiam comer junto com ele. O protagonista diz que podem, mas que em troca eles precisariam fazer um favor pra ele. Então o protagonista bota os caras pra cavar buraco, rapaziada, isso mesmo, cavar buraco. Mas após isso nos é mostrado um ser desconhecido, que parecia ser extremamente forte, que estava prestes a despertar. Logo nesse momento termina o capítulo 5, e após o protagonista ter mandado os irmãos dele cavar buraco,
Vemos os dois voltando cansados e sujos, e eles dizem que fizeram o que o Prota pediu e que queriam um pouco da sopa em troca. O protagonista diz que havia deixado a parte deles em cima da mesa, mas quando eles vão ver, eles percebem que o Prota tinha deixado só uma colher para cada um. Eles olham pro protagonista meio pistola e dizem que tinha muito pouco, mas o Prota só fala que ele nunca especificou a quantidade, que só disse que daria um pouco para eles. Logo após isso, nosso protagonista aparece debaixo da chuva, usando uma capa preta. Ele fica de frente a uma caverna e diz que pensou que os gêmeos fariam de qualquer jeito, mas que acabou ficando muito bom. Ele diz que um feitiço de uma estrela já seria mais do que o suficiente para quebrar aquela parede, e após isso ele começa a utilizar magia, dizendo que já estava frustrado por não ter conseguido usar mana até agora. E então ele olha pra frente com um sorriso e diz que finalmente chegou à biblioteca secreta dos Runkandel. O Prota diz que se sente estranho naquele lugar, pois na sua vida passada ele jamais teria chegado até lá, e ele diz que é necessário uma fase de ativação para abrir a porta. Então ele diz: um filho dos Runkandel veio consolar Murakan. Após isso a porta se abre, ele entra dizendo que lá havia técnicas secretas de todos os clãs que a família Runkandel já derrotou. O protagonista diz que vai aproveitar bastante o lugar, e após isso ele se depara com um ser desconhecido que vimos no capítulo anterior. Ele se pergunta se aquela criatura era ou não humano, já que ele tinha escamas. Ele também se pergunta o que aquele ser estava fazendo ali, e após isso ele se dá conta de que aquele era o dragão negro, Murakan. Diz a lenda que ele foi preso ali após ter sido derrotado pelo primeiro patriarca, e no momento que ele se afasta, a gente consegue ver ele se mexendo, rapaziada, o bagulho vai ficar tenso. Ele pega um livro de técnicas da famosa família Kunjen, e diz que o conteúdo era um pouco difícil, que não poderia levar o livro com ele, pois ele acabaria sendo descoberto depois. Então ele acaba pegando uma caneta e diz que vai só ficar copiando os livros sempre que vier até a biblioteca, até que ele ouve um barulho e se pergunta quem poderia ser, mas no momento em que ele se levanta para investigar o som, ele dá de cara com o dragão negro, Murakan, e o dragão pergunta quem era ele. O protagonista pensa consigo mesmo que não lembra dele despertando na sua vida passada, e após isso ele fica muito nervoso e diz que saúda o guardião do clã como um filho do Runkandel. O dragão fica pistola ao ser chamado de guardião, e ele pergunta por que o protagonista chamou ele desse jeito. O dragão diz que os Runkandel são os malditos por inventar essa história, e que também não é justo ele descontar a raiva no protagonista, já que ele é só uma criança. Murakan fica frustrado e diz que acordou por ter sentido um cheiro bom, mas que no fim era apenas um garoto. Até que ele pergunta por que o protagonista tinha um cheiro de energia espiritual. O protagonista fica confuso, mas Murakan diz que é um cheiro que só quem aceitou o contrato poderia ter. O dragão começa a procurar de onde está vindo aquele cheiro de energia espiritual, e então o Prota chama por ele, e logo após isso ele pergunta se nosso protagonista sabe de algo sobre isso, e ele acaba mostrando o seu poder para Murakan, e ele diz que aquele era o poder de Soldret, o monarca das sombras. O dragão fica sem acreditar, dizendo que o contratante prometido de 1000 anos era só um molequinho. O protagonista olha para ele meio sem reação, e então os dois ficam em silêncio por alguns segundos, até que Murakan diz que tem uma promessa com Soldret, que segundo essa promessa ele teria que ajudar o nosso protagonista. Então Murakan diz também que estava meio tonto por ter acabado de acordar, e que ele explicaria os detalhes depois pro Prota, porque ele tava meio zonzo, né, rapaziada? Logo após isso ele resolve se apresentar formalmente, e então ele diz: meu nome é Murakan, representante e amigo de Soldret, e o último descendente dos primeiros seres das sombras. E ele diz também que, de acordo com a promessa de 1000 anos, a partir de hoje ele estará junto com o protagonista. Então ele pergunta o nome do nosso protagonista, e ele responde dizendo que se chama Jin Runkandel, o 13º filho da família Runkandel. Continuando aqui no capítulo 6, nos é dito que o nome do lugar onde o protagonista vive foi nomeado em homenagem a Murakan, e que ele foi um poderoso governante que reinou na área durante muitos anos, até que ele foi derrotado pelo primeiro patriarca dos Runkandel. Mas o protagonista entende que essa história era só uma lenda falsa, pois o contratante de um monarca sempre é acompanhado por um dragão guardião, e o Murakan era esse dragão guardião pro primeiro patriarca. E depois do nosso protagonista ter visitado a biblioteca por alguns meses já, ele pergunta pra Murakan o motivo dele ter lutado com o primeiro patriarca, mas ele resolve não responder. Ele perguntou ao protagonista o que ele estava fazendo na biblioteca durante todos aqueles meses, e o protagonista diz que ele tinha que anotar o conteúdo dos livros, porque se ele levasse com ele ia acabar sendo descoberto. O Murakan pergunta ao garoto se ele consegue entender aqueles livros, e o protagonista diz que ele consegue entender cerca de 30% do conteúdo. O Murakan até elogia ele, dizendo que isso era muito bom pra idade dele, e que a maioria tava só vadiando, não conseguia fazer nem isso. Mas o protagonista diz que esse é o mínimo que ele deve conseguir, já que ele é um Runkandel. O Prota pergunta ao Murakan quanto o primeiro patriarca teria entendido daquele livro, se fosse ele ali lendo. Ele diz que se fosse o primeiro patriarca, não teria entendido absolutamente nada na idade dele, mas que apesar disso, ele era um gênio em batalha. O Prota pergunta se é possível ele um dia superar o primeiro patriarca. Então o Murakan diz que o poder de Soldret é infinito, e que por causa disso, o potencial do nosso protagonista também é infinito, já que ele é contratante do mesmo, né? Inclusive ele manda o protagonista se animar, pois ele vai ensinar a liberação espiritual pra ele. O Prota pergunta a ele o que é isso, e ele diz que é uma habilidade básica para contratantes espirituais poderem usar os seus poderes, e que antes precisaria aprender a liberação e a transferência de mana, e que pra isso ele vai precisar treinar por cerca de 2 ou 3 anos. Mas o Prota faz logo a liberação de mana, ele toma até um susto quando vê, perguntando como ele fez aquilo, e como se não fosse suficiente, o nosso protagonista ainda mostra pra ele a transferência de mana, que é um estágio ainda mais avançado do controle de mana. E o Murakan diz que só os gênios mais brilhantes conseguem fazer aquilo da forma que ele fez. Ele demonstra, dizendo que a força espiritual vem das sombras, e que toda sombra no mundo nasce pela vontade de Soldret, e que por ser o contratante de Soldret, o protagonista poderia basicamente se tornar o mestre de todas as sombras que há no mundo. Após isso, ele mostra um olhar confiante, diz que aquilo é a liberação espiritual. O Prota olha
totalmente impressionado, mas após isso, vamos para outra cena, onde vemos a primeira sucessora, Luna, e ela pergunta do que uma criança de 9 anos gosta normalmente. Esse é o aniversário de 9 anos do nosso protagonista, e após perguntar se ele podia partir o bolo com os outros, surge o Cavaleiro Khan e diz que a senhorita Luna estava chegando. O protagonista nos diz que ela é uma cavaleira de 9 estrelas e a mais velha entre os 3 irmãos, e que mesmo sendo a mais forte entre os irmãos, ela não tinha o desejo de ser a patriarca da família. Ao ficar de frente com o protagonista, ela diz que ele cresceu muito, e ela pergunta por que ele parecia tão desconfortável. Ele diz que só estava um pouco nervoso, por ser a primeira vez que ele via ela tão de perto, e ela imagina que nosso prota estava com medo dela fazer algo ruim pra ele, e ela acaba até pedindo desculpas por ter sido insensível. Após isso, ela pede pra ficar sós com o protagonista, e ele rapidamente aceita. O motivo dela ter visitado ele foi porque após o patriarca ter reconhecido ele, os outros irmãos ficariam de olho nele assim que ele saísse do castelo, mas ele diz que pretende continuar na luta pela sucessão, e que já experienciou uma tentativa de capotar ele. Ela fica em choque ao ouvir isso, e ela pergunta qual dos irmãos tentou capotar ele, mas o nosso protagonista diz que não sabe quem é ainda. Ela abraça ele e diz que sente muito por ele ter caído na luta nojenta do clã Runkandel. E após isso, ela diz que tinha um presente pro protagonista e dá um pingente azul pra ele, dizendo que não importa onde ele estivesse, caso ele quebre a gema, ela iria salvar ele. Após isso, ela deseja um feliz aniversário ao protagonista, e após aproveitar um pouco a festa, no fim ela se despede e vai embora. Assim que Murakami vê o nosso protagonista, ele pergunta o que era aquela coisa no pescoço dele, e o nosso protagonista diz que foi um presente. Murakami diz que a pessoa que deu aquilo de presente pra ele devia gostar muito dele. O protagonista pergunta o que era aquele pingente afinal de contas, e ele diz que é um item do rei besta Orgal, e que muitos morreram tentando obter ele. Após isso, ele diz que provavelmente a irmã dele sentiu a energia dele, mas que não precisava se preocupar, pois ela era alguém de confiança. Após isso, vemos a Luna, e ela diz que não importa o que o protagonista faça ou se torne, ela sempre vai apoiar ele. E a gente já começa o capítulo com um time skip de 1 ano, e após isso, vemos o protagonista enfrentando o cavaleiro da família Runkandel. O cavaleiro diz que quando treina alguém, é ele quem avalia o aluno, mas que ao invés disso, era ele quem estava sendo avaliado naquele treinamento. Ele chama pelo prota e diz que foi uma honra poder ensinar ele por todo aquele tempo. Então, diz que vai dar o seu melhor até o fim do treinamento do nosso protagonista. Após isso, vemos o protagonista pondo o dedo em uma chama, e a empregada dele pergunta se estava quente. Ele responde dizendo que parecia água morna pra ele, que aquilo era efeito do coração da Fênix. A empregada diz que eles vão sair amanhã bem cedo, e pergunta se pode guardar os livros que estão na cama. Ele diz que sim, pois ele iria ler esses livros no caminho. Ele avisa a empregada que vai sair rapidinho, então vai até o Murakami, e pergunta como ele pretende seguir ele. O Murakami diz que isso vai ser fácil de resolver e que o prota não precisa se preocupar. Ele diz também que estava enfraquecido após ter dormido por 1000 anos. O protagonista nos conta que antigamente os Runkandel era uma família de espadachins mágicos e que quase ninguém sabe disso. E então, Murakami diz que o motivo dos Runkandel não usarem magia é por causa de um tratado de 1000 anos atrás. E ele diz também que se fosse no passado, todos estariam maravilhados com a presença dele. Murakami diz que vai fazer um clone para não descobrirem que ele saiu da biblioteca, mas o prota pergunta, e se o clone for descoberto? O Murakami fica pistola por ele ter subestimado os poderes dele e diz que faz isso até de olhos fechados. O protagonista diz que trouxe algo especial hoje, e era basicamente uma torta de morango e vinho que ele pegou escondido. Então ele diz pro Murakami pra não ficar bêbado e fazer um clone esquisito. Murakami pede ao protagonista pra conhecer a babá dele, e ele diz que vai pensar no caso dele. Após isso, o protagonista entra na carruagem e o nosso capítulo termina. E o capítulo começa com os figurantes armando uma emboscada pro nosso protagonista. A Guile diz ao protagonista pra ele não se preocupar, pois além dela, tinham 2 cavaleiros de 7 estrelas protegendo ele. O protagonista percebe que tem algo de errado, então ele diz pra Guile que eles precisam sair imediatamente da carruagem. Ele diz a ela que um guardião dos Runkandel nunca sai do lado dos filhos da família. Após isso, a Guile entende a situação, e ela diz que nesse caso os 2 cavaleiros ou eram falsos ou eram traidores. O protagonista diz com um olhar sério que deve ter algo escondido dentro da carruagem, que eles precisam sair dela agora. A Guile se prepara para o combate, então tira o protagonista da carruagem rapidamente. Ela diz que provavelmente vai ser punida pelos Runkandel mais tarde, mas o prota diz para ela não se preocupar com isso agora. O protagonista diz que as pessoas que atacaram ele na carruagem talvez sejam seus aliados tentando encontrar ele, e ele diz também que se quisessem ferir ele, já teriam atacado assim que ele saiu da carruagem. Após isso, vemos o homem procurando pelo protagonista. Então esse homem se coloca na frente do protagonista e os inimigos olham pra ele cheio de ódio. A Guile chega à conclusão de que eles na verdade eram pessoas que se disfarçaram como guardas do Runkandel. Ela grita perguntando quem são eles, e um dos inimigos diz que essa pergunta é muito previsível, que não vai contar nada pra ela. O protagonista diz pra Guile pra ela capotar um deles e ferir o outro pra ele poder interrogar. Ela parte pra cima do primeiro inimigo e após abater um deles, ela deixa o outro muito ferido, então o leva até o protagonista. Após isso, nos é dito que para se tornar uma babá dos Runkandel, é necessário ser um cavaleiro acima das 8 estrelas. Então, descobrimos que a Guile é extremamente forte. O protagonista diz que deveriam ter enviado no mínimo 4 cavaleiros de 8 estrelas, se quisessem que o plano funcionasse contra ele. Um dos homens diz que a era dos Runkandel vai acabar, e o protagonista diz que também quer que isso aconteça, pois ele quer que a era de Jin Runkandel chegue. O homem corre em direção ao protagonista e diz estar agindo em nome do clã de magos Zipfel. Nos é dito que esse clã é o completo oposto dos Runkandel, pois um almeja o ápice da esgrima, enquanto o outro busca o ápice da magia. É dito
Conta-se também que 1000 anos atrás, após a morte do patriarca, os Junkandel fizeram um pacto humilhante que os impedia de usar magia. O protagonista diz para só jogar aquele homem para qualquer canto, pois não vale a pena interrogar ele. E após isso, o protagonista se questiona também, dizendo que eles não deveriam ter sido capazes de passar pelos guardas da família Junkandel. Afinal de contas, eles reconheceriam o disfarce deles. Então, ele chega à conclusão de que foi um certo homem quem fez os disfarces. A Gilly retorna e diz ao protagonista que fez como foi ordenado. Ele vira e confirma o nome do homem que o encontrou e diz que vai falar sobre os feitos dele quando voltar ao clã. Então, o homem diz que vai dar o seu melhor. Ele olha pro protagonista e começa a pensar em como ele era tão confiante e digno, sendo só uma criança de 10 anos. E o homem se pergunta se o que ele disse sobre a era de Jin Junkandel era verdade ou não. Após isso, vemos todos caminhando de volta pro clã. Então, o protagonista diz pra Gilly que ela não deve se culpar pelo que aconteceu, já que nem o Khan, que é um cavaleiro de 9 estrelas, conseguiu perceber. A Gilly pede desculpas, e o nosso protagonista nos diz que na vida passada, mesmo após ele ter sido expulso do clã, ela sempre se culpou por tudo que aconteceu. Então ele diz que ela não deve se culpar e que isso é uma ordem, e ela não deve fazer ele ter que repetir. Ela pensa consigo mesma que ele disse aquelas palavras pro bem dela, então ela se anima. Após chegar numa pousada, o protagonista suspeita que foi Bolvar Gaston quem fez o disfarce daqueles homens, e ele diz também que transformação era uma magia exclusiva dos dragões. Após isso, nosso protagonista acaba pegando no sono, e no momento que ele acorda, ele vê um gato na janela. Mas logo ele percebe que aquele é um Murakami disfarçado, e o Murakami fica pistola com ele e diz que não teve escolha a não ser se tornar um gato, pois senão os guardas iam descobrir ele na hora. E após isso, o Murakami acaba tropicando num pedaço de madeira e dá uma cabeçada na parede. A Gilly chega na hora após escutar o barulho e parte pra cima do Murakami. Após o Murakami perceber que era ela quem fazia as tortas de morango, ele chama ela de tortinhas de morango, e assim termina o nosso capítulo. O protagonista começa apresentando o dragão negro Murakami pra Gilly. Ela fica meio nervosa, sem acreditar no que ouviu, e após isso ela se curva e pede desculpas por ter desrespeitado o guardião dos Junkandel. Murakami chama ela de tortinha de morango e ela pergunta a ele por que ele chamava ela assim. Ele diz que é porque as tortas que ela faz são muito boas, e ela se pergunta por que ele pedia tortas todos os dias. Após terem explicado a situação pra ela com detalhes, ela diz que fica feliz em saber que o protagonista tinha tanto talento. Ela pergunta se o barulho alto que ela ouviu era o Murakami se transformando, e ele diz que foi só ele tropeçando por acidente. Ela se pergunta também se pode confiar nele, e o protagonista diz que provavelmente sim. Eles chegam ao destino e o guardião diz que foi uma honra servir o protagonista e que estava ansioso pelo futuro dele. O homem pergunta por que a Gilly abandonou um grande clã pra ser uma babá do Junkandel. Ela diz que não vale a pena mencionar isso, então o homem pede desculpas pela grosseria dele. Eles entram em um estabelecimento e logo após isso vem um garoto chegando. Então ele pensa consigo mesmo que aquele era um rosto familiar pra ele. O garoto olha com uma expressão arrogante e começa a falar abobrinha com o protagonista. Mas quando ele tenta acariciar o Murakami, ele simplesmente arranha o garoto. Ele diz que foi só o ato de um animal que tentou irritar o protagonista, mas que ele nem reagiu. Ele se apresenta dizendo que o seu nome é Beradin Zipfel e que quer pedir desculpas pela grosseria dele. O protagonista olha pensativo, então ele diz que no seu passado aquele era um mago muito habilidoso e o próximo patriarca do Zipfel. O protagonista deixa ele no vácuo e diz que pensou que era só um idiota. E ele ainda diz que se ele continuasse, poderia acabar se machucando. O Zipfel fala que ele disse algo assustador e o protagonista diz que não estava brincando. Ele olha meio assustado e diz que da próxima vez ele não deveria dizer coisas tão precipitadas para evitar problema entre os clãs. O protagonista diz que os clãs não se moveriam por causa de uma briga entre crianças. O Zipfel olha como se estivesse impressionado com a inteligência do protagonista. Então o protagonista diz que gostaria que ele ficasse quieto e não incomodasse ele mais. E é aí que o Zipfel começa a ter umas ideias mirabolantes. E o protagonista se pergunta por que todos daquela família pareciam ser meio doidos. Após entrar no teletransporte, Zipfel se despede, dizendo que se divertiu muito, e o protagonista diz que não quer ver ele nunca mais. Quando ele chega em casa, o mordomo se apresenta a ele, dizendo que seu nome é Petro, dizendo que ele teve uma longa viagem e dá as boas-vindas a ele. E, bom, por hoje é só. Lembrando que se você quer assistir outras partes, é só clicar na playlist aí embaixo na sua tela. E não esquece também de curtir esse vídeo e me seguir pra dar aquela força.